Vai. O medo, ele empurra. Na medida certa, o empurrão do medo é muito legal, mas a questão é essa medida certa. Napoleão falava que tem duas forças que unem os homens, o medo e o interesse. O Brian Tracy, tudo que você faz tem um gatilho de uma emoção, que é o desejo, o medo. John Lennon já falava que tem duas forças motivadoras, o medo e o amor. Eu gosto do amor, pode chamar de amor, pode chamar de interesse, de desejo, de vontade, de sonhos, de prazer. Eu gosto de chamar de amor, é tudo que te puxa, né? Então, pequenos detalhes, né? Da sincronia, slide e voz, né? Você vê que mostrei várias fases, famosos, validando aquilo que eu tô falando, eles usaram palavras diferentes, e ali eu passei. Volta ali pra gente contar quantos slides eu passei. Eram slides que eu faço, copio e colo e troco só a palavra. Eu passei acho que 6 ou 7 slides em 5 segundos, quase que pam, 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 pam. E a medida que eu falava, eu trocava atrás. Bota de novo lá. Simples, amor e medo. Que são as duas variáveis principais variáveis que movem o ser humano, né? Amor e medo. O amor, ele puxa, o medo, ele empurra. Na medida certa, o empurrão do medo é muito legal, mas a questão é essa medida certa. Napoleão falava que tem duas forças que unem os homens, o medo e o interesse. O Brian Tracy, tudo que você faz tem um gatilho de uma emoção, que é o desejo, o medo. John Lennon já falava que tem duas forças motivadoras, o medo e o amor. Eu gosto do amor, pode chamar de amor, pode chamar de interesse, de desejo, de vontade, de sonhos, de prazer. Eu gosto de chamar de amor, é tudo que te puxa, né? Então, a gente... Isso aí são 7 slides. Dá pra fazer um slide só e fazer efeito, mas eu acho mais simples muitas vezes copiar e colar 7 vezes, trocar só a palavra, você passa rápido, dá o efeito que tá trocando ali. Enfim, só um detalhe da integração, fala, slide, o controle tá escondido, fora do take, tá na minha mão embaixo, e aí você vai meio que conversando com a tela, né? Vai. Basicamente vive nessa quebra de braços, né? Ser movido pelo amor, e não tô falando do amor pelo filho, não. É movido pelo que você quer, pelas suas vontades, pelos seus interesses, pelos seus sonhos, pelo prazer, ou você é movido por afastar o medo, o que é muito diferente. E em função daquelas forças que vão aumentando o medo, o que vem acontecendo é isso aqui, ó. Cada vez o medo, ele vem, parece que engolindo o amor e ocupando cada vez mais espaço e sendo responsável por definir as nossas ações, né? Então, quando o medo começa a ficar muito forte, ele vira, na verdade, um fator contrário. Ele começa a não empurrar na medida certa e sim te travar. Vira, na verdade, um cabo de guerra, e que, se o amor perde força, você é simplesmente movido pelo medo. E... Pausa aí. Novamente, imagens, né? Você vê que antes estava na direção só, o amor puxando e o medo dando um empurrãozinho na medida certa, de repente vira um cabo de guerra. E aí, a energia não está concentrada, né? Enfim, acho que é muito legal esse lance, sempre pensar imagens ou fotografias que representem o que você quer falar, porque isso deixa muito memorável para as pessoas. Vamos lá. Falando isso, porque a gente viu aqui esses 3 momentos, né? O momento da criança negada, o momento da criança objeto, da criança sujeito, da criança que era subprotegida e passou a ser protegida. E eu queria acrescentar aqui o framework do Fraboni, dar uma atualizada. Eu subi aqui, incluir mais um aqui. De novo, replay em câmera lenta, dá uma frescurinha, porque tava lá 3, eu queria adicionar um 4, mas eu não queria que ficasse desde o começo do slide o buraco embaixo. Aí como eu precisava subir, aí eu fiz o slide só subindo, eu fiz a mãozinha assim, ó. Bota aí, volta um pouquinho pra ver. Câmera lenta, replay, ó a mãozinha. Da criança que era subprotegida e passou a ser protegida. E eu queria acrescentar aqui o framework do Fraboni, dar uma atualizada. Eu subi aqui, incluir mais um aqui. Eu mudei as idades da história. A idade contemporânea, encerrei ela na metade do século XX, foda-se, encerrei, para criar a idade pós-contemporânea. Né? Pelo menos essa é uma classificação pensando na criança, pensando naqueles marcos que eu falei, da ONU ali, da Unicef. Então, eu acho que agora a gente está acontecendo um fenômeno que é o seguinte: da subproteção surgiu a proteção e agora começa a aparecer a superproteção. Da sub
para superproteção. E a superproteção, eu chamo essa criança da criança controlada. Vê que interessante, imagina uma régua. Olha, Paulo, agora, cara, toda aula, na verdade, essa não é uma aula sobre descoberta da infância. Isso é uma pegadinha, armadilha. Essa é uma aula para falar sobre um fenômeno da superproteção, um fenômeno extremamente atual, um fenômeno importante porque ele é um grande bloqueador da criatividade, mas é fácil se convencer que é pelo bem do seu filho, então é fácil cair nessa armadilha mental de desrespeitar a criança, porque, eu vou falar aí, a superproteção é um desrespeito, assim como é a subproteção. É um desrespeito de natureza diferente, mas é um desrespeito. É uma falta de respeito com outro ser, superproteger. Só que quando a subproteção claramente tem uma culpa de estar machucando e tal, a superproteção é fácil enganar. Então nessa aula, na verdade, é uma aula que eu podia ter falado, essa aula é sobre superproteção, mas na verdade eu quis trazer esse contexto histórico todo. É como se a gente descobriu a infância, chegou no ponto bom e está perdendo o limite. A gente fala tanto de limite, né? E o nosso limite, né? E aí vem essa metáfora visual da régua, que eu vou usar em outros momentos do curso também, que é para falar sobre extremos, né? Falar sobre extremos e é uma coisa visual que fica forte aí. Vai! Você pode vir da subproteção para superproteção, são os extremos. Só que Aristóteles já lembrava, os extremos são vícios, no meio está a virtude, né? Tem esse contínuo das virtudes aqui, né? Que se você pega a humildade, no extremo para cá é soberba, no extremo para lá é autodegradação. A coragem, no extremo... Acho que aí, edição, né? Faltou aí, por exemplo, nessa hora, um erro nosso de não trazer isso aí em tela cheia para as pessoas poderem ler, né? Enfim, vai. Para cá é a covardia, no extremo para cá é a imprudência, e aí a gente corta os extremos, né? Então, beleza. Vamos primeiro cortar os extremos, como Aristóteles falou. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu acredito que a subproteção, ela tem que ser eliminada. Ou seja, a gente não pode aceitar nada que não esteja abaixo do limite da proteção à criança, seria uma falta de respeito. Falou muito de respeito, né? Falta de respeito à vida. Mas isso que sobra aqui, entre a proteção e a superproteção, também deve ser eliminado, porque é uma falta de respeito também. Só que a falta de respeito é liberdade. E liberdade é vida. Ou seja, ambos são tipos de falta de respeito. Tanto a subproteção como a superproteção são tipos de falta de respeito. São faltas de respeito diferentes, mas são faltas de respeito. E no meio está o ponto de proteção ou o ponto de respeito, como eu usei na nomenclatura da Montessori. Agora eu vou falar uma coisa, apesar dessa régua aí ter ficado bem equilibradinha, né, eu não sou a favor do equilíbrio perfeito de todas as réguas da vida. Vocês vão ver na aula O Segredo do Sucesso que o segredo do sucesso para a criação de crianças criativas tem a ver com um tipo de desequilíbrio que é necessário. Vocês vão ver o Segredo do Sucesso. Esse aqui é um livro... Você vê que aí já foi um loop literal, né, de outra aula. É tipo, eu no meio da aula vendi a próxima aula. É tipo você, no meio da novela, o próximo capítulo, né? Então, aí já foi bem literal. Eu tô falando que vai além da aula, é o curso como um todo, né? Eu não vejo as aulas separadas, tudo é um curso só, que eu quero que a pessoa complete. Vamos lá. Sente como criar um adulto que a Julie, ela conta a experiência dela. A Julie, ela era a diretora de Stanford para novos alunos, novos entrantes. Então ela passou várias décadas acompanhando os alunos entrando em Stanford, os alunos saindo, e que tipo de aluno entrava, que tipo de aluno saía, ou seja, ela teve um grande laboratório para observar. E ela fala aqui, ó, no final dos anos 90, houve um fenômeno novo. A presença dos pais no campus universitário, metafórica e literalmente,
A cada ano que passava, maior era o número de pais que estavam lá para buscar oportunidades, tomar decisões e resolver problemas em lugar dos seus filhos e filhas. Ou seja, adultos, né, já universitários, que os pais tinham que ir lá. Ela começou a perceber isso e eu fiz um debate com meu pai, que eu vou citar várias vezes durante o curso, e olha o que meu pai falou nesse trecho. Eu tive uma característica que desde os 12 anos eu saí de casa. Ou seja, voltando para essa régua, o que meu pai falou era um tipo de subproteção, que deixava uma criança de 12 anos sair do interior de Pernambuco para ir morar num albergue no Recife sozinho. Também é demais, né? Uma subproteção, mas foi-se para outro extremo que é a superproteção de uma pessoa com 17, 19 anos não conseguir resolver problemas na secretaria da faculdade, né? A Júlia também fala o seguinte: eu amo meus filhos como todo pai ama os seus. Isso aí não está sendo discutido, tá? Quando eu falo, você é movido mais pelo amor ou pelo medo, é um questionamento para se fazer. A pergunta não é o quanto você ama o seu filho. A questão é o quanto cada decisão que você faz, cada micro ou macro comportamento seu, cada atitude, cada palavra que você faz, cada direcionamento que você faz, qual é a principal motivação por trás desse comportamento, decisão ou palavra. Se a principal motivação é mais amor ou medo. Então não tem a ver com amar ou não amar os filhos, claro. Então, o amor é a base de tudo que fazemos como pais. Ponto. Porém, muitos dos nossos comportamentos também advêm do medo. Talvez o principal deles seja o medo de que nosso filho não tenha sucesso na vida. E aí, o medo, ele começa a cada vez mais ocupar mais espaço no processo decisório. E aí, esse é o último trecho do livro que eu queria trazer. Esse livro trata daqueles pais que se envolvem demais na vida dos filhos. Ele se volta para o amor e para o medo que se encontram por trás desse envolvimento exagerado. O amor e o medo encontram-se por trás desse envolvimento exagerado. A questão é qual é a dose. Se a dose do medo está maior que a dose do amor. E para o mal que causamos quando fazemos mais do que deveríamos. O mal que causamos quando fazemos mais do que deveríamos. Mesmo que a intenção, você vê que a motivação e a intenção é diferente. A intenção de muitos comportamentos nossos, de todos, como pai, como educador, a intenção é positiva. Agora, a motivação, ou seja, o gatilho que está acendendo fogo para você ir naquele caminho fazer aquilo, ele pode estar vindo de uma motivação mais por medo do que por amor. E quando isso acontece, a gente acaba, em função do medo, aumentando o nível de superproteção, e aí isso é um tipo de desrespeito. Para finalizar essa frase da Júlia que é linda, a educação deixou de preparar nossos filhos para a vida e passou a protegê-los dela. A educação deixou de preparar nossos filhos para a vida e passou a protegê-los da vida. Pausa. Detalhes, né, assim, que essa câmera, né, que é mais próxima de mim, eu gosto de usar, muitas vezes é para repetir, cara. A frase tá lá na tela, mas a educação proteger dela, sabe? Você olhar na cara da pessoa e agora eu olho para aquela lente ali e imagino que é um olho ali dentro. Eu tô falando com a pessoa ali, falando, irmão, irmã, a educação deixou de... Esqueci a frase agora. Como é que é? Deixou de cuidar da vida para proteger da vida, enfim. Aí, reta final da aula já, eu faço isso algumas vezes, de trazer, quando é um assunto forte, assim como esse, amor e medo, trazer várias frases de autoridade, pessoas de sucesso, meio que batendo. E é legal você ver várias pessoas, é incrível quando você vê várias pessoas fodas falando quase que a mesma coisa. Isso dá um peso forte, né? Vai. Então, eu comecei perguntando, você protege incondicionalmente seu filho? E eu entendo que todos nós queremos proteger incondicionalmente, né? Mas a questão é, você protege movido pelo amor ou pelo medo? Medo que ele sofra o que você sofreu, medo que ele não tenha sucesso na vida, medo do julgamento dos outros, medo de violência, de acidentes. É louco refletir sobre isso, né? Porque é muito íntimo você... requer um autoconhecimento, uma autopercepção, uma autoanálise.
E não é uma coisa que você faz em relação às grandes decisões. Cada micro decisão, cada micro palavra, você tem que sempre pensar sobre isso. Eu adoro esse assunto amor, medo, porque é a base realmente do movimento humano, né? O Tony Robbins diz que a vida é uma dança entre o que você mais deseja e o que você mais tem medo. O Zig Ziglar fala que o medo é o assassino fatal do desejo do amor. É o medo, ele assassina tudo. Serena Williams, eu tenho sorte de sempre que eu tenho medo, eu tenho dentro de mim um desejo de ganhar que é maior que o medo, ou seja, o amor seja maior que o medo. Oprah, eu acredito que cada pequeno evento na vida acontece numa oportunidade de escolher entre amor e medo. Cada coisinha pequena. Bill Cosby, o grande humorista, para suceder na vida, o seu desejo de sucesso tem que ser maior do que o seu medo de fracasso. É assim, é aquela imagem que eu mostrei da corda. Se um puxa mais forte que o outro, vai pro lado que puxou, né? Uma coisa legal que o pai falou. Tudo tende a ficar do modo mais fácil possível, educar do modo mais fácil, menos complicado, né? Mais todo mundo igual, mais exatamente, mais fácil de corrigir em larga escala. O que ele está dizendo é basicamente que é mais fácil pro pai simplesmente deslocar a sua régua de proteção em função da sua proteção, porque é mais fácil super proteger do que ter que buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio também é como aquela frase, né? A vida é uma dança. Esse equilíbrio não é sempre no mesmo ponto, ele vai sempre dançando, né? É mais fácil simplesmente proteger, bloquear, eu cuido tudo e tal, tá tudo sob meu controle, enquanto eu viver pelo menos, né? É uma falsa ilusão de controle, porque uma hora o pai se vai, né? O natural, né? Mas isso é um grande desrespeito à criança. O Jorge Paulo Lemann fala que o maior risco é não correr riscos. Não dá para ficar sem correr nenhum risco, senão a gente não faz nada. Então, assim, o risco das consequências da superproteção é maior do que o risco da busca pelo equilíbrio, pela dança equilibrada da proteção. Pode parecer, a princípio, que é mais fácil para nós pais, não, só proteger, que eu elimino todos os riscos, só que a vida é longa e a longo prazo, essa superproteção ela pode funcionar a curto, médio prazo, mas a longo prazo ela vai causar mais riscos. Ou seja, a gente tem que buscar o equilíbrio do meio entre a subproteção e a subproteção. Como é uma dança, a gente vai ter dificuldade de saber qual é a medida certa e vai ter que estar correndo riscos, mas é melhor você, como educador, correr esses riscos e se preparar para eles e se preocupar com eles do que o educando, o seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu aluno, para ter uma vida para frente de muitos riscos por ter sido mais da conta super protegido. Portanto, a criança negada, a criança objeto, a criança sujeito, a criança controlada, que é a subprotegida, e a gente precisa tentar voltar para um nível de proteção perfeito para que seja a criança respeitada e não a criança controlada. Esses dias eu estava com a minha filha e eu lembrei uma coisa, né? Eu costumo desde criança falar isso aqui para ela. Eu falo, desde que ela é pequena, eu falo, filhinha, papai te protege para sempre, tá? Desde criança eu falo isso para ela. E assim, de vez em quando eu me lembro do dia que eu tava segurando ela nos braços assim, eu falei, papai te protege para sempre, tá? E ela era bem pequenininha, mas ela fez uma cara assim de que parece que entendeu, de confirmação assim, uma cara de firmeza. Minha mulher chegou na hora e falou, amor, ela cagou. Essa cara, quando ela caga, ela faz essa cara de firmeza. Mas enfim, eu sempre senti que ela entendia no fundo o que eu estava dizendo, né? Te protege para sempre. Mas eu comecei a refletir mais sobre isso. Sobre o te protege para sempre. E qual foi a minha conclusão? A conclusão é que isso é mentira. Mentira isso. Eu não vou proteger ela para sempre. Eu não vou proteger ela para sempre, porque a tendência é que eu vá embora do mundo antes dela, e a tendência é que muito antes de eu ir embora do mundo, ela vai embora dos meus cuidados, né? Então eu comecei a mudar esse para sempre, e agora eu falo, filhinha, papai te protege até os 18 anos, enquanto te prepara para encarar a vida. Porque essa é mais verdadeira. Eu posso te proteger até os 18, enquanto isso eu vou te preparando para encarar a vida e depois você se vira. Nessa época, a minha filha não entendia muito bem o que a gente falava, né? Depois que ela começou a entender, eu não falo nenhuma nem a outra, mas
Eu penso, né? Eu penso de tipo, eu vou te ensinar a se proteger. Porque uma hora é contigo, né? Vai. Eu chorei na primeira vez que eu escrevi esse slide aqui. Fiquei pensando, caralho, foda isso, hein? Quer dizer que eu não vou poder proteger ela pra sempre, não? Eu coloquei 18 anos ainda como a idade legal, né? Mas enfim, não adianta mentir, a verdade é essa. Bem, essas são as fases que o sentimento de infância teve durante a história mais recente da nossa humanidade, e o objetivo era mostrar que a infância é um fenômeno que foi há pouco tempo inventado, ou melhor, descoberto, é melhor falar, né? Ele estava coberto e foi descoberto e foi revelado, e o que a gente não sabe agora é o futuro da criança, o futuro da infância, e eu acho que esse futuro, a gente que vai construir junto, e os objetivos do Cri Cri é colaborar para que a gente construa o futuro da infância, respeitando a criança e preparando ela para encarar o mundo. É nóis, papai! É uma aula que eu diria que hoje em dia, olhando para ela, essa aula eu fiz faz um ano, eu acho, um ano e meio, eu daria para refazer cortando 30% do tempo, né? Os momentos ali que você sente que meio repetido e tal, sei lá, não é repetido, que de vez em quando tem que repetir, mas meio enrolado assim, daria pra cortar. Mas essa foi a primeira versão. Frase do Reid Hoffman, o cara do LinkedIn, que se você não tiver vergonha da primeira versão, que você lançou tarde demais. Não é que eu tenha vergonha, mas quando eu fiz, achei incrível. Hoje em dia eu já olho e penso, tem muito a melhorar. Porque se não tivesse muito a melhorar, significa que eu comecei perfeito, significa que eu comecei tarde demais. Porque sempre que você quiser começar perfeito, vai perder o time. Então, é botar pro mundo, ouvir feedback, retroalimentar, você evolui e já olha com outro olhar, e aí vai melhoria contínua, cada vez melhorando. Beleza? Falou!